Mas você sabe, o senhor sabe, o amor une a gente em qualquer parte do mundo, fora do mundo. Eu acho que é assim em qualquer lugar. Então, olha, um abraço. Eu sei que é muito pouco, né? Para alentar ou acalentar um coração nessa circunstância, mas um abraço em nome de toda a equipe da TV Itapuã. Em nome de todos nós baianos, nossa solidariedade profunda, grande, sabe? Às vítimas, aos parentes, ao pessoal lá do Japão. Aliás, os asiáticos, os japoneses especialmente, quando eles chegam em qualquer lugar, contribuição na cultura, seja na agricultura, na economia, eles são extremamente disciplinados, extremamente profissionais. Então, em quaisquer culturas onde eles chegam, eles contribuem e muito. Assim aqui na Bahia é. E no Fala Brasil, que começa logo depois do Bahia no Ar, você vê a cobertura completa. Enviados especiais, correspondentes, estão lá no Japão, cobrindo de perto para você, mostrando tudo o que acontece, viu? Fala Brasil, logo depois do Bahia no Ar, lembrando que esse tremor é o quarto pior da história mundial, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a agência que eu disse que estuda os terremotos. Sim, agora eu quero saber, cadê Vinícius Cunha? Está em que estação? Em estação Pirajá, estação Mussurunga? Eu vou fazer uma pergunta. Vinícius, bom dia. Tem muita fila? Aliás, não precisa nem perguntar. A imagem por si só já diz. Vinícius, me conte. Isso mesmo, Daniela. São 7 horas e 15 minutos. Nós falamos ao vivo aqui da estação. Essa aqui é uma das maiores estações aí de transbordo de Salvador. Tem ela, a estação da Lapa, a estação Pirajá e a estação do Iguatemi. E por aqui, Daniela, como a gente já sabe, muita fila. Quem precisa utilizar o transporte público precisa enfrentar muita fila e esperar bastante tempo para conseguir chegar ao destino. Aqui as pessoas estão aguardando aí o transporte. Agora bastante cheia aqui a estação Mussurunga, que fica bem próximo aqui ao aeroporto e liga essa região ao centro da cidade e a outros pontos importantes. A gente vê agora há pouco aqui nas imagens do nosso cinegrafista, Moisés Santana. Acaba de chegar um ônibus aqui e assim, Daniela, quem precisa de transporte, além de enfrentar as longas filas, precisa passar aí pela humilhação de entrar nos coletivos, porque é muita gente, a disputa para conseguir pegar um lugar, para conseguir entrar dentro do ônibus, e aí enfrentam outras dificuldades. Quem não consegue ir sentado, o jeito mesmo é em pé, sujeito aí a empurrões e a outros desconfortos. É aquele problema que quem utiliza o transporte público hoje em Salvador enfrenta todos os dias para chegar ao destino. A gente continua andando por aqui, vamos mostrar aqui as filas, ó. Pedir para o nosso cinegrafista mostrar ali, a gente está atravessando aqui, ali tem um ônibus que vai para Barra R3, passando pela Orla, Avenida Garibaldi, e que está saindo daqui da estação Mussurunga, agora às 7 horas e 16 minutos, 7 horas e 17 minutos, perdão, bastante cheio aí, né? Então as pessoas já enfrentaram uma longa fila e agora estão tendo que enfrentar o desconforto para chegar ao destino para amanhã. A gente verifica aí, Daniela, a dificuldade que quem utiliza o transporte público hoje em Salvador enfrenta. O ônibus está aqui, o motorista aguardando aí as pessoas literalmente se espremerem dentro do ônibus para conseguir sair. E você sabe, Vinícius Cunha falando ao vivo às 7 horas e 16 minutos, direto da estação Mussurunga. Repare, é lata de sardinha, né? O ônibus. Exatamente. E mais uma coisa. O motorista está aqui aguardando para ver se consegue fechar a porta para poder conseguir sair. As pessoas dentro do ônibus, literalmente se espremendo, como você mesmo falou, é uma verdadeira lata de sardinha. Você imagina ficar 1 hora, 30, 40 minutos, porque esse ônibus vai passando por outros pontos, ele vai seguir aqui pela Avenida Paralela, e com certeza tem vários outros pontos aqui nessa região, e aí vai enchendo cada vez mais, Daniela. E é um sufoco para quem precisa chegar ao destino, chegar às suas atividades na manhã desta terça-feira, isso que já virou rotina no transporte público da capital baiana. É o cúmulo da falta de respeito com o cidadão, seja por qualquer motivo. Não importa se é por problema na empresa do ônibus, se é por problema... Enfim, isso é superlotação? Pode andar de ônibus assim? Pela lei, pode? Cadê a agência que fiscaliza? Cadê a regulação dos transportes? E cadê o transporte de massa da capital baiana? Cadê? A gente tem que viver assim. Lembrando outra coisa, Vinícius Cunha, você está vendo imagens ao vivo da estação Mussurunga, uma das mais movimentadas, lotadas aqui da nossa capital. Então, os mais fortes entram com mais facilidade. Eu recebo diversas reclamações, viu, Vinícius, através do blog, através do e-mail, que falam que pessoas idosas, mulheres, enfim, às vezes tem que se estapear
digamos assim, com as pessoas para conseguir entrar no ônibus. Um direito que deveria ser do cidadão. Você está pegando ônibus é porque precisa, né, Vinícius? Tem algum agente, algum fiscal, alguém para organizar esse fluxo de pessoas e de ônibus aí na estação Mussurunga, Vinícius? Ele não está me ouvindo, né, Catarina? Oi. Então, eu quero saber se tem algum fiscal, se tem alguém da regulação dos transportes, alguém para organizar isso aí, enfim, para dar alguma satisfação para nós. Eu não entendo como é que um ônibus pode circular entupido dessa maneira. Isso é risco para os passageiros, isso é risco para o trânsito, enfim. Sim, Daniela. Me fale. Encontrou aqui alguns fiscais que estão aqui. Eu vou, inclusive, tentar ver se eu consigo falar com um deles aqui, para ver se você consegue explicar aqui para a gente. A gente verifica que tem alguns fiscais aqui. Bom dia, amigos, tudo bom? Estamos falando ao vivo aqui no programa de Daniela Prata, Bahia no Ar. A gente verifica aqui que os problemas que acabam sendo rotineiros no transporte, né? A gente verifica aqui ônibus que saem lotados, pessoas que se espremem aqui para conseguir entrar no ônibus. Isso é um problema comum. O senhor, como fiscal, consegue controlar isso ou é praticamente impossível? A fiscalização ela consegue controlar. Agora, aquela legislação que é extensa, só com a autorização da própria Salvador, a assessoria de imprensa que pode liberar, não. Não, mas o senhor, assim, como fiscal aqui do dia a dia, é complicado lidar com esse tipo de situação. Eu sei que tem a assessoria de imprensa, mas assim, o senhor até mesmo para explicar o porquê que esse tipo de coisa acontece por aqui. Pois é, Daniela, o fiscal está aqui, mas preferiu não falar, disse que só mesmo com a autorização da assessoria de imprensa da Trans Salvador, mas a fiscalização está aqui e ele está ciente desse problema, está vendo esse tipo de problema, mas infelizmente parece que não quer se expor, parece que não quer falar nem se justificar. Vou tentar aqui conversar com alguns passageiros para dizer, bom dia, é complicado pegar transporte aqui na estação Mussurunga? Principalmente aquele valia, praticamente. Quais são os problemas que vocês enfrentam aqui diariamente? A demora do transporte, às vezes está muito lotado, e esse que você chegando aqui mais cedo é melhor, porque aquele para Nogaliça é muito lotado. Mais cedo é ainda pior? Ainda é pior, a situação aqui ainda é pior. E a gente estava falando aqui que além de todo esse desconforto da estação, não ter local quase para sentar, enfrentar longas filas, ainda existe o aperto dentro do ônibus. Com certeza, está muito lotado mesmo. Deixa eu liberar ela aqui, senão ela vai perder o transporte dela, Daniela. Pois é, esse é o problema de quem precisa utilizar o transporte público e a gente lembra. Há fiscalização aqui, mas parece que eles não fazem nada, eles estão cientes do problema, mas estão de braços cruzados e não tentam resolver essa situação. A gente tentou falar aqui com um deles e ele disse que só poderia justificar diante da autorização da assessoria de imprensa Trans Salvador. Você está vendo imagens ao vivo, esse é o nosso link móvel na estação Mussurunga às 7h22. A situação, quem quiser escrever, usa o blog do Bahia no Ar, baianoar@tvitapuã.com.br. Tá achando o transporte joinha, tá? Troféu joinha pro transporte de Salvador, tá bacana, tá legalzinho? Escreva, meu lindo, minha linda, diga. Agora eu quero saber como é que fica a situação desta cidade que ganha por ano 60 mil moradores. Aqui em Salvador, na média populacional, a gente só pede para São Paulo e Rio de Janeiro. Você está me entendendo? Então, esse povo todo, obviamente, precisa de um transporte coletivo para circular, porque muitos não têm o carro. Olha aí, estação Mussurunga, ao vivo, 7h22. Nesse momento, até que tá legal, viu? A entrada das pessoas no ônibus. Agora, o que a gente vê é muita reclamação. Estação Mussurunga, estação da Lapa, estação Pirajá. Nesse momento, que bom, está tudo organizado, as pessoas estão conseguindo entrar no ônibus de forma digna, decentemente, como tem que acontecer com o cidadão que paga imposto. Mas a gente continua daqui aguardando respostas, viu? Porque, infelizmente, não é sempre essa cena que a gente vê agora, não é sempre que acontece. Acontece exatamente o contrário. É idoso ficando para trás, é gente mais fraca ficando para trás, gente doente ficando para trás, porque na hora do aperto, na hora de entrar no buzu, entra quem tem mais força, você me entende? Portanto, quem quiser escrever para denunciar, para elogiar, para criticar ou para opinar, fica à vontade. O nosso e-mail está disponível. Se quiser ligar para cá, fique à vontade também. As filas gigantescas. E essas são as imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record, região da Boca do Rio, sentido Armação. Esse engarrafamento é no sentido centro, Catarina. Isso, sentido centro da cidade, na orla, altura da Boca do Rio. Essa é a situação do trânsito agora. Você está vendo as imagens ao vivo da região do Jardim de Alá. O piloto é o comandante Gamberoni, cinegrafista Robson de Jesus, mostrando para você o trânsito intenso na orla. E quem está com eles é Felipe Brandão. Bom dia, Felipe.
que é que está causando esse engarrafamento? Tem como saber daí de cima? Felipe Brandão está ao vivo no helicóptero da Rede Record, que registra agora 7 horas 23 minutos, 24 minutos. Obrigada, Catarina. Agora, trânsito super congestionado na orla, sentido centro, viu? Daqui a pouco eu vou chamar Felipe Brandão, porque agora eu devo lhe dizer as vagas de emprego. Tá com a mão na cabeça, meu filho, tá? Desesperado procurando um emprego? Olha, se você foi no Cine, não conseguiu ainda. Se você foi no Sim Bahia, não conseguiu ainda, tente. Tente outra vez. Tente. Olha aí, hoje tem chefe de serviço de limpeza no Cine Bahia, 5 vagas. Eletricista de instalação de prédios, 10 vagas. Tem 10 vagas também para encanador, 10 para marceneiro, 80 vagas para operador de telemarketing ativo, mais 50 vagas para pedreiro. Lembrando que essas vagas têm para níveis de escolaridade diferentes, viu? E esse é o endereço do Cine Bahia, Avenida ACM, edifício Torres do Iguatemi. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tu deve levar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, histórico escolar, viu, por via das dúvidas, e carteira de trabalho. Leve, se aprume, se arrume, vá com uma roupa discreta. Homem, faça a barba, corte o cabelo. Mulher, não coloca brinco demais, exuberante demais. Vai com uma roupinha discreta, composta, decote demais, roupa curta, nada disso. Se arrume, sabe? Não use gírias e boa sorte. E se não conseguir hoje, repito, amanhã tenta de novo. Se não conseguir amanhã, depois de amanhã, a mesma coisa. Até porque de segunda a sexta-feira tem Bahia no Ar com essa e outras dicas. Sim, Felipe Brandão, o motivo desse congestionamento aí na orla, você já sabe? Bom dia. Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos vocês que acompanham o Bahia no Ar. Pois é, Daniela, estamos aqui com imagens ao vivo, sobrevoando aqui essa região da cidade de Salvador, Jardim de Alá, Armação, sentido centro, bem próximo ali ao Costa Azul já. E esse engarrafamento, você vê dos dois lados, tanto sentido aeroporto quanto centro, o trânsito segue o fluxo intenso de carros, mas sentido centro da cidade, como sempre, Daniela, a gente vem acompanhando nas manhãs da cidade, como sempre, sentido centro da cidade, o trânsito é sempre um pouquinho mais complicado, e aquilo que a gente fala todos os dias, o motorista que sai de casa a essa hora da manhã tem que testar a paciência, viu? A gente está vendo imagens aí da orla da cidade, onde muita gente também pratica esportes durante a manhã, a gente já está vendo imagens aí, muitas pessoas praticando atividades físicas, que é bastante importante, e do lado o tráfego intenso dessa região, que a gente bem sabe como é que é nessa altura, onde muita gente está seguindo para o trabalho, muita gente seguindo para a universidade, colégio, faculdade. Então, realmente você está vindo aí, já estamos bem perto aqui da região do Aeroclube, onde realmente o trânsito está muito lento. Muito bem, Felipe Brandão, do helicóptero da TV Itapuã, às 7 horas e 27 minutos, mostrando para você o trânsito na região da orla. Sentido centro da cidade, o trânsito está bastante lento, viu? E sentido Estela Maris, sentido aeroporto, sentido linha verde, está fluindo melhorzinho, mas também está um pouquinho devagar. Bastante intenso o fluxo grande de veículos. Agora eu gostaria, viu, Felipe Brandão, de saber como é que vai ficar a nossa cidade. Nós somos hoje a segunda cidade do país, aliás, a terceira cidade do país em população, quase 3 milhões de habitantes. Aliás, 2 milhões, aproximadamente 700 mil habitantes. Estamos à frente de Curitiba, Belo Horizonte, capital de Brasília e Recife. Só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa população que cresce tanto, 60 mil moradores novos por ano, muitos deles precisam do transporte de massa e tantos outros utilizam os veículos. Como é que a gente vai ficar nessa cidade, hein? Com tanto carro, sem transporte de massa adequado. Congestionados, como sempre, muitos engarrafamentos. A gente mostra todos os dias aqui no Bahia no Ar, através desse equipamento, que é o helicóptero da Rede Record, o trânsito de diversos pontos da cidade. E se você tiver algum flagrante, se você quiser informar alguma coisa, pode ligar para cá para utilizar esse serviço também, que é seu. Esse é o helicóptero da Rede Record para você, não é, Felipe Brandão? E o congestionamento parece que melhorou um pouquinho, não. Continua bastante lento, né, Felipe? Você está onde agora?